Você está caminhando pela praia em direção à água, mas algo parece diferente hoje. A água está com uma cor verde brilhante e seu nariz fica impregnado com um fedor parecido com o de ovo podre. Será que você deveria se aproximar para verificar esse fenômeno incomum? Pois pare agora antes que seja tarde demais. O que você está vendo é a proliferação de algas nocivas, também chamada de proliferação de algas. E chegar perto não é uma boa ideia. Isso contém algas que podem produzir gases tóxicos perigosos. E é o que torna os lugares turísticos antes populares em locais desertos e extremamente perigosos. Você pode chegar em uma praia de mar ou de lago e se deparar com algo que se pareça com uma espuma verde azulada flutuando na superfície da água ou logo abaixo dela. Ou ela pode se parecer com listras de tinta verde brilhante. Algumas proliferações, chamadas de marés vermelhas, podem colorir a água de marrom ou vermelho. De qualquer forma, logo que você notar algo assim, tente ficar longe, controle a sua curiosidade e não vá explorar. Quando as algas se decompõem, bolsões do gás tóxico sulfureto de hidrogênio ficam presos embaixo da crosta. Se, sem saber, você pisar nessas bolsas, libertará o gás e poderá inalá-lo acidentalmente. Nem preciso dizer que isso provavelmente terá um final trágico. Em algumas praias, escavadeiras empilham as algas em caminhões basculantes e as levam para centros especiais. Lá, os trabalhadores as secam e as descartam. Mas às vezes esses centros precisam ser temporariamente fechados. As algas misturadas com areia e lama cheiram tão mal que a população local não consegue dormir à noite por causa do fedor. Existem 3 tipos de algas perigosas que podem se agrupar em proliferações prejudiciais: cianobactérias, dinoflagelados e diatomáceas. Todas são feitas de minúsculas formas de vida flutuantes que usam a luz do sol para criar seu próprio alimento. A proliferação das algas verde-azuladas é causada por cianobactérias e produzem toxinas perigosas que destroem o tecido nervoso. A situação corre o risco de ficar tão grave que pode acontecer de as estações de tratamento de água não conseguirem se livrar da toxina. Então, a população local é orientada a não usar água da torneira. Os dinoflagelados e uma espécie de diatomácea são responsáveis pela formação das marés vermelhas e ocorrem principalmente nas baías oceânicas. Para a proliferação de algas vermelhas, a água deve ser quente, salgada e rica em nutrientes. Essas multiplicações liberam uma grande quantidade de toxinas diferentes. No Texas, nos Estados Unidos, as marés vermelhas aconteciam uma vez a cada década. Agora, ocorrem a cada 3 anos. Na Flórida, a proliferação de algas vermelhas tornou-se anual. Diatomáceas longas e finas também podem produzir substâncias tóxicas prejudiciais às pessoas. E pior, se algumas espécies de crustáceos comerem muito desse plâncton, também se tornam tóxicas. É por isso que cozinhá-las para o jantar pode virar um desastre. Essa é uma das razões pelas quais as águas marinhas são monitoradas. Se os níveis de toxina ficam muito altos, as praias são fechadas para a retirada dos mariscos. A proliferação das algas nocivas pode durar de vários dias a alguns meses. Elas eliminam o oxigênio da água, fazendo com que a vida marinha desapareça. Mas fica ainda pior quando os micróbios começam a decompor as algas no final. Isso consome ainda mais oxigênio no processo, e nenhum peixe consegue sobreviver. A consequência são grandes áreas de água quase totalmente desprovidas de oxigênio e de qualquer tipo de vida vegetal ou animal. A proliferação de algas nocivas aparece nas regiões com muitos nutrientes na água, e o mais comum desses nutrientes vem da agricultura e de outras indústrias. Além disso, as monções de inverno ficaram mais quentes e agora carregam mais umidade. Isso permite que as algas se juntem em grandes grupos. Alguns deles ficam tão grandes que os grossos redemoinhos verdes podem ser vistos do espaço. Porém, nem todas as proliferações de algas são prejudiciais. Algumas apenas dão um gosto horrível, mudam a cor ou produzem cheiros repugnantes na água. Infelizmente, você não conseguirá distinguir as tóxicas dos tipos totalmente inofensivos apenas pela aparência. As algas não são os únicos organismos que parecem enganosamente inofensivos. Aqui estão outros habitantes marinhos nos quais você nunca deve tocar. A medusa de Irukandji, encontrada na Austrália, parece pequena e totalmente inofensiva, mas as aparências enganam, e essa pequenina do tamanho de uma unha humana é altamente letal. Durante a temporada do ferrão, que vai de novembro a maio, centenas de praias são fechadas por causa dessa criatura minúscula. O que a torna particularmente perigosa é seu tamanho tão diminuto. Você simplesmente não consegue ver uma enquanto nada. Opa!
O polvo de anéis azuis não parece apenas inofensivo, ele é incrivelmente lindo. Mas não se deixe enganar pela aparência. Nada de perturbar esse animal relativamente pequeno, de 20 centímetros de comprimento. Ele carrega veneno suficiente para abater 26 adultos em poucos minutos. E uma vez que se sente ameaçado, bem, você provavelmente consegue adivinhar o resultado. Ao mesmo tempo, quando sozinho, o polvo é absolutamente dócil. A terrível cubozoa, que tem esse nome pelo seu formato cúbico, vive nos oceanos Índico e Pacífico. Fique longe dessa criatura com um sino quadrado e longos tentáculos pendentes. E mesmo que você veja apenas um único tentáculo, sem a água-viva presa a ele, não se aproxime ou toque. A cubozoa pode atingir até 3 metros, e cada um de seus tentáculos tem cerca de 500 mil arpões microscópicos para injetar veneno. Ao contrário das outras águas-vivas, as cubozoas são caçadoras. Elas podem se agarrar a você, envolvendo os tentáculos delgados em torno de um membro ou do seu corpo. Considerando o quão perigoso é o veneno, não será uma experiência nem um pouco agradável. A coroa de espinhos tem esse nome por causa dos espinhos venenosos que cobrem todo o seu corpo. A segunda maior estrela do mar do mundo pode atingir até 51 centímetros de diâmetro. Ela se alimenta de corais e come de montão. Uma estrela do mar faminta pode acabar sozinha com mais de 30 metros quadrados de corais em um ano. Essa criatura também tende a ter muitos bebês. Produz mais de 500 milhões de ovos por vez. De fato, é uma exagerada. A relativamente pequena arraia uji-manchas azuis vive principalmente nos oceanos tropicais Índico e Pacífico Ocidental, perto dos recifes de coral. Com não mais que 35 centímetros de largura, ela tem um padrão de cores impressionante. Amarelo, com manchas de tom azul elétrico em seu corpo e várias listras azuis na cauda. Mas por mais bonito que seja esse animal, lembre-se de que ele também é perigoso. Pode ferir com os espinhos venenosos da cauda. Você pode encontrar o peixe-leão no Oceano Pacífico Sul e no Mar do Caribe. Apesar do que a maioria das pessoas pensa, não há problema em cozinhar essa criatura. Ela apresenta perigo real quando está viva, pois você pode ser acidentalmente picado por suas barbatanas afiadas que contêm veneno. Se você é um entusiasmado colecionador de conchas, deve conhecer de vista o caracol do cone. Com cerca de 10 centímetros de comprimento, ele parece bonitinho e inocente, mas essa aparência é enganosa, especialmente se você estiver lidando com a espécie tropical. Imagine encontrar uma bela concha e pegá-la. Você não tem medo, pois suas luvas de mergulho parecem oferecer a proteção perfeita. No entanto, os caracóis do cone têm pequenas protuberâncias em forma de agulhas que podem sair da boca, e elas são cheias de neurotoxinas letais. Esses arpões podem atravessar facilmente o tecido da sua roupa de mergulho. Mas o pior é que o veneno contém analgésicos e você nem vai saber que foi picado. O ouriço-flor entrou para o livro dos recordes como o ouriço do mar mais perigoso do planeta. Ele vive nos oceanos Índico e Pacífico Ocidental. Embora possa parecer algo que você adoraria ver em seu aquário, nunca toque em um. O veneno é suficiente para deixar as suas férias extremamente desagradáveis. Ou curtas. O peixe-pedra, que é o peixe mais venenoso do mundo, sabe bem como se camuflar. Ah, meu Deus, ele se mistura tão bem com o ambiente que você nem perceberá, mesmo se estiver prestando atenção. Fica muito fácil pisar em um. Uma vez que o animal se sente ameaçado, como quando você está acidentalmente tentando apertá-lo, ele estende os espinhos venenosos que saem ao longo de suas costas. Quanto mais pressão, mais veneno o peixe produz. E ele continua perigoso mesmo quando retirado da água. O peixe-agulha da Indonésia não é venenoso, não tem dentes afiados e provavelmente ficará o mais longe possível de você. O perigo está no formato do corpo, afinal o nome não é agulha à toa. Ele nada perto da superfície. Em caso de perigo, se lança para fora da água e sua velocidade pode chegar a 60 km por hora. Suas mandíbulas longas e afiadas o transformam em uma lança voadora. O peixe cirurgião zebra tem esse nome por causa dos espinhos que crescem perto da base da cauda. Quando o animal se sente em perigo, move a cauda e mostra esses espinhos em forma de bisturi. Se você não se apressar para se afastar, poderá levar vários cortes desagradáveis. Ah, algumas espécies também são venenosas. Ei, tenha um bom dia na praia.